Bom, pessoal, vamos dar sequência aí ao nosso curso de Direito Tributário 2 e hoje a gente vai trazer uma acepção bastante interessante, bastante importante do ponto de vista prático sobre a questão de obrigação principal e obrigação acessória. São duas indicações do nosso CTN, do Código Tributário Nacional, que tem uma importância muito grande, inclusive na verificação aí daquilo que a gente falou na aula passada. Quando a gente falou de aspectos da hipótese de incidência, quando a gente falou daqueles critérios, o tempo todo a gente se referiu aí à questão do tributo, à obrigação tributária, o nascimento do tributo e tudo mais. Esse nascimento do tributo, aqueles elementos que precisam estar revestidos por lei, aqueles critérios que somente a lei pode estabelecer em razão do princípio da legalidade, são os elementos daquilo que a gente chama de obrigação principal e não da obrigação acessória. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, a gente já vai ver isso, que o princípio da estrita legalidade e todas aquelas considerações que a gente fez referem-se à criação ou majoração aí do tributo enquanto que obrigação de pagar, mas não sobre todas as demais obrigações tributárias que empresas e pessoas têm, que são as obrigações de declarar, de fazer alguma coisa. Para essas obrigações de fazer ou de declarar ou de entregar qualquer livro fiscal, qualquer declaração fiscal, a gente tem que se aplicar toda a legislação tributária. Então, vejam, lei tributária é para obrigação principal e legislação tributária aproveita-se aí para todos os demais elementos que envolvem esse direito tributário. Legislação tributária ela é mais ampla, então você pode incluir nessa questão os decretos, as instruções normativas, as resoluções, as portarias, enfim, tudo aquilo que é possível dentro do âmbito administrativo de regulamentar como fazer, entregar todos esses documentos fiscais ou as obrigações aí que não se revestem da obrigação de pagar. Então, vejam, essa diferença entre o tributo e o entregar, fazer alguma coisa, está lá no artigo 113 do CTN. O artigo 113 do CTN ele vem trazer a definição, né? A obrigação de pagar é o próprio tributo, é a ocorrência daquele tributo. E ele surge aí com a questão do fato gerador sempre entendido com aquela ressalva que a gente viu na última aula. Então, quando a gente fala de que a lei tem que trazer todos os elementos do tributo, são todos os elementos dessa obrigação principal. Para quem eu pago, quando eu pago, quanto eu pago, sobre o que eu pago. Então, tudo isso reveste aí da ideia de obrigação principal. Então, a obrigação principal é o tributo em si, que tem por objeto o pagamento daquela prestação compulsória. Então, nós temos aí a obrigação principal. E tudo aquilo que não é pagar, tudo aquilo que não é tributo, a gente chama, e o Código Tributário chama de obrigação acessória. Essa obrigação acessória, essa palavra acessória, ela traz aí um problema que a gente traz lá do direito civil, porque vejam, qual é a lógica lá do direito civil? O acessório depende do principal. Então, se eu não tiver o principal, eu não teria o acessório. Aqui no direito tributário, não. Na verdade, o acessório ele pode concorrer, ele caminha sozinho, independente de eu ter que pagar o tributo ou não. Um exemplo muito peculiar dessa situação são as empresas ou as entidades aí que são imunes ao pagamento de tributo. Então, vamos imaginar aí um partido político. O partido político ele não precisa pagar imposto, está lá uma imunidade constitucional. Só que isso não significa que ele não precisa declarar, fazer todas as declarações aí fiscais naturais aí de uma instituição, de uma associação, um partido político. Então, eles têm uma série de obrigações acessórias, independente da obrigação de pagar o tributo. Então, esse termo acessório, ele é visto aí pela doutrina como equivocado. A gente não pode dizer que essa obrigação é acessória, porque senão ele dependeria do principal.
O termo correto que você deveria utilizar é a expressão obrigação instrumental, né? Então, essa obrigação acessória aqui, ela deveria ser traduzida por instrumental. Instrumental porque é aquela obrigação de fazer, de entregar, de disponibilizar um arquivo, enfim, tudo aquilo que não é pagar. Não é pagar, a gente leva aí para a obrigação instrumental. E qual é o problema? O problema desse dispositivo do 113 está no parágrafo 3º. Vejam só a redação. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em principal, relativamente à penalidade. Vejam, aqui é um grande equívoco técnico, de novo, do CTN. Vejam, a gente viu no artigo 3º do CTN que tributo jamais pode ser algo decorrente de ato ilícito. Não pode o tributo ter origem em ato ilícito. Se ele tiver origem em ato ilícito, ele não é tributo, é próprio do seu conceito. E aqui, esse parágrafo 3º está dizendo assim, ó, a penalidade pecuniária, que é um ato ilícito, os juros, a multa, é a inobservância de um dever legal, ou seja, um ato ilícito, esse ato ilícito seria convertido em tributo, né? Então vejam que é uma incongruência aí muito grande essa redação do parágrafo 3º, né? A multa e os juros, ele jamais se converte em tributo. O que esse parágrafo 3º vem trazer é simplesmente aquela ideia de que, né, a multa, a penalidade, ela acaba sendo cobrada, executada, enfim, escrita em dívida ativa, tal como tributo, né? Então, só que ele não se converte, não existe como uma infração se converter em tributo, né? Ele está dizendo algo que é impossível, iria desnaturar o próprio conceito de tributo. Então, não se converte em nada, né? Mais uma impropriedade que nós temos aí dentro do direito tributário. Então, essa obrigação principal é sempre, né, o pagamento do tributo que ocorre aí com o fato gerador. E vejam, isso está lá no artigo 114 do CTN. Inclusive, a gente falou na aula passada. Fato gerador do quê? Da obrigação principal. Vejam que é a obrigação principal que precisa ser definida em lei. Lei no sentido de estrita legalidade. A obrigação acessória, que é essa outra obrigação de fazer, entregar, disponibilizar, enfim, fazer, né, toda a declaração fiscal, é possível mediante a legislação tributária, né? Então, a legislação tributária é muito maior do que lei em sentido estrito. A legislação tributária admite aí todas as espécies normativas e infranormativas, como portarias, instruções normativas, resoluções, até respostas de consultas também são suficientes aí para regulamentar como fazer. Então, essa obrigação acessória a gente tem que ver com bastante parcimônia, né? A obrigação instrumental é aquela que vai trazer aí, né, as obrigações formais ou instrumentais. E ela não depende da principal, né? Então, esse é o detalhe aí, que não depende da principal. E aqui está, no artigo 115 do CTN, fala, né? O fato gerador da obrigação principal é qualquer situação na forma do quê? Legislação aplicável. Legislação aí, a gente considera a legislação tributária que envolve qualquer ato, né? Ato normativo ou infranormativo, que venha regulamentar determinada situação, né? Então, nós sempre, quando a gente está falando aí de obrigação principal e acessória, a gente tem que lembrar dessas disposições, desses detalhes. E aqui é próprio, né? Obrigação acessória é aquilo que o contador costuma aí passar grande parte do seu dia realizando obrigação acessória, né? Então, obrigação acessória é algo que exige uma complexidade muito grande, exige um corpo de pessoas e hoje em dia softwares específicos para dar conta aí do volume de obrigações acessórias que o país tem, né? Então, obrigação acessória, em termos de procedimento, ele é muito mais complexo do que a própria obrigação principal. É muito mais difícil, talvez, declarar e declarar correto, né, todas as situações que se enquadram ou não se enquadram,
do que simplesmente a obrigação principal que tem lá, né, seu espelho na própria lei. Então, essa é a primeira parte da nossa aula aqui sobre obrigação principal e acessória. Evoluímos para outro tópico que a gente já mencionou na aula passada, então aqui a gente pode passar um pouquinho mais rápido, falando sobre vigência, né, das leis. Vejam, aquilo que a gente mencionou na aula passada, as normas jurídicas, inclusive tributárias, elas sujeitam-se aí às normas jurídicas em geral, né? O direito tributário, ele é uma norma jurídica, tal como qualquer outra, aplicável em âmbito tributário. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, coloca lá que é 45 dias se não houver nenhuma disposição em contrário sobre a vacatio legis. Uma vez publicada a lei, ela vale 45 dias depois. Nós temos no direito, né, a Lei Complementar 98, que diz lá no seu artigo 8º que a vigência da lei deve ser indicada aí de forma expressa no texto de lei. Mas nem sempre, nem todas as normas vêm aí com essa indicação. Então, vale a partir de 45 dias. Mas vejam, o direito tributário é aquele detalhe, aquele problema, né, aquela situação que impede a surpresa da pessoa. E esse impedir a surpresa, né, o princípio da não surpresa, é a ideia de que a gente não pode acordar no dia seguinte e ficar sabendo que a gente tem que pegar nosso patrimônio e dar mais um percentual para o Estado. Então, se desenvolveu aí dentro da própria Constituição o princípio da anterioridade. Né? O princípio da anterioridade vem dizer, lá nos seus 2 incisos do artigo 150, inciso 3º, as linhas B e C, né, da Constituição, fala que uma norma jurídica ela só tem eficácia, né, a partir de 90 dias ou no exercício financeiro aí, do ano seguinte. Então, são as 2 regrinhas aí do princípio da anterioridade. Primeiro, que tem que esperar o ano seguinte, e também deve-se esperar 90 dias, né, aquilo que for maior. Então, se a virada do ano for em dezembro, por exemplo, a norma só vai valer depois de 90 dias, lá em março. Né, então, aquilo que for maior. Isso diz respeito a quê? Né, diz respeito aí à questão da eficácia. A norma ela já é vigente, ela já está no ordenamento jurídico, ela pode até ter uma vacatio legis menor, dizendo que essa norma vale a partir dali, mas ela só vai poder ser aplicada, ou seja, ter eficácia a partir do decurso da anterioridade. Né? Então aí entra uma discussão. E se a vacatio legis prevê que aquela norma ela vale só a partir de um ano? Né? Esta lei entrará em vigor a partir de 180 dias, por exemplo. E 180 dias vira o ano. Aí vale e prevalece a ideia da vigência. Né? Então a eficácia, o princípio da anterioridade é considerado do momento em que se dá publicidade àquela norma. Como se dá publicidade? Com a publicação no Diário Oficial. Então, publicado o Diário Oficial é que a gente vai computar o princípio da anterioridade aí. Se a vacatio legis for maior que esse princípio da eficácia, obviamente vai considerar o período de vacatio legis a questão da vigência. Né? Então, são aspectos práticos aí importantes para a gente entender. Bom, assim, né, também falando aí sobre vigência e eficácia das normas jurídicas, nós temos aquela discussão sobre os fatos geradores pendentes. Né? Então, a gente já expôs com um certo detalhe na aula passada, a gente não vai repetir tudo, né? Mas, enfim, basicamente a lei vale do fato gerador para frente, não do fato gerador para trás. O artigo 105 do CTN traz aí o termo fato gerador pendente, que tecnicamente não existe. Então, nós temos aí, né, a situação de verificar o aspecto temporal. Vai valer a norma vigente no momento, né, previsto em lei, que vai estabelecer o nascimento do tributo, que é o aspecto temporal. Né? Então, esse fato gerador pendente ele acaba não existindo aí. Vamos pegar o exemplo que está aqui nessa jurisprudência do STF. Né? Vamos imaginar um imposto
de importação. Veja, o imposto de importação ele é devido no momento do quê? No momento do desembaraço aduaneiro. Esse desembaraço aduaneiro é uma situação de fato e a gente não sabe quando vai acontecer, mas o que a gente sabe é que o desembaraço aduaneiro é o último momento da importação. Veja, vamos imaginar que você é um empresário. Você vai importar um container de calçados. Você vai lá na China, você negocia com o chinês, você define um preço, você define o frete, você define tudo isso. Você paga o chinês, né? Você pagou pela mercadoria. E você faz um planejamento, uma estimativa de qual é esse imposto de importação. Ok. Aí o chinês vai produzir esse seu calçado. Você já pagou por ele, já fez aí o negócio jurídico. Só que esse produto não chegou no Brasil ainda. O chinês vai produzir, daqui a um mês ele vai colocar num navio, 3 semanas depois chega no porto aqui no Brasil, ali em Paranaguá. Como é que vai resolver? Quando que se paga o imposto de importação? Naquele momento que você vai querer liberar aquela mercadoria, o desembaraço aduaneiro. Então, a alíquota aplicável e a lei aplicável é daquele momento. Quando você negociou com o chinês, o tributo era um, e a hora que você fez o desembaraço aduaneiro, o tributo era outro, é um problema, né, de planejamento, é um problema aí de estabilidade, mas o aspecto temporal é muito claro, é no momento do desembaraço aduaneiro. Ah, mas a alíquota mudou, ficou muito mais caro, agora não é mais vantagem, não é mais nada, enfim, né, é o risco aí dessa questão dos tributos ou das hipóteses de incidência que fixam no aspecto temporal o final aí do processo, né? Então você corre um risco aí de ter esse tributo maior do que você teria ou que você previu no momento da compra. Mas enfim, é assim, né? Porque o aspecto temporal ele é um só, é um marco aí que a própria lei especifica e é ali que vai ser definida a situação de alíquotas e base de cálculo. Então, é mais ou menos o que a gente viu na aula passada. Vamos evoluir aí dentro desse contexto para aquilo que dispõe o artigo 116 do CTN. Vejam, nós temos que o fato gerador, né, nasce, ou o aspecto temporal do fato gerador, ele considera-se ocorrido seus efeitos dependendo aí de uma situação de fato ou uma situação jurídica, né? Então veja que o artigo 116 ele traz duas hipóteses, duas situações que podem definir o aspecto temporal, o momento do nascimento. Uma pode ser uma situação de fato e outra pode ser situação jurídica. Então vejam, o que é uma situação de fato? É exatamente aquilo que a gente acabou de dar como exemplo do desembaraço aduaneiro. O embaraço aduaneiro não é uma situação jurídica, não é uma situação, não é um contrato que você está assinando, não é uma escritura que está saindo, não é, enfim, não é a assinatura, né, de uma compra e venda, nada disso, não é, o registro em cartório de imóveis, não é nada disso. O embaraço aduaneiro é uma situação de fato, é o momento em que você vai lá e tira a mercadoria, né? Vamos pegar um outro exemplo, o ICMS sobre o frete. O ICMS sobre o frete você paga no momento da saída daquela mercadoria, daquele transporte, né? Então vejam, é uma situação de fato. Então o direito tributário ele pode eleger uma situação de fato e não uma situação jurídica. Então isso é próprio aí como aspecto temporal. Existe aí essa possibilidade, esse detalhe no direito tributário. Não precisa ser sempre, né, o registro formal, ou o contrato, ou o pagamento. Não, pode ser uma situação de fato. E aí fica aquela situação do exemplo acima, né, o exemplo acima que a gente deu lá da importação, de que a alíquota, né, vai valer e vai ser aplicável quando? Quando ocorrer a situação de fato, que é o aspecto temporal da hipótese de incidência, ou aquilo que o CTN chama de fato gerador, né? Então aqui a gente evolui para mais esse detalhe do artigo 116 do CTN. Já a situação jurídica, né, a gente vê aí a questão das formalidades, né, as formalidades de registro de contrato,
escritura de compra e venda e tudo mais, né? Então é o momento juridicamente nasce, então não é, já pode até estar residindo em um apartamento novo, mas enquanto você não fizer lá a escritura, tecnicamente não é seu, né? Então não é a mudança, não é tomar posse do imóvel que vai fazer incidir o ITBI. É quando você faz a escritura de compra e venda, né? Quando você formaliza o contrato de compra e venda. Então é uma situação jurídica, né? Não importa o movimento fático aí. Bom, a situação jurídica ela pode se desenvolver de duas formas. Isso está lá no artigo 117 do CTN. Essa situação jurídica, esse contrato que vai dar início ao fato gerador, ela pode ter uma condição suspensiva ou pode ter uma condição resolutória, né? Então vejam que os contratos, e é muito comum, né, que você coloque aí uma condição, né, estabeleça aí uma obrigação, aí uma situação que aquele contrato só vai ter efetividade, só vai ser concretizado desde que você cumpra uma determinada condição, né? Então essa condição ela vai, e o tributo, né, ele vai nascer quando aquela condição é cumprida, ou seja, quando aquele contrato ele efetivamente resolve, né, toda aquela situação suspensiva. Então, um exemplo, né, uma compra e venda de uma casa em que você condiciona, né, a venda ou a efetividade daquele contrato de compra e venda ao pagamento, né, de uma dívida anterior, ao pagamento aí de uma dívida do vendedor, do alienante, e você coloca lá uma cláusula na escritura de compra e venda falando, ó, essa propriedade ela só vai ser transferida quando o comprador, né, quitar determinada dívida que essa pessoa tem com o banco, enfim, com qualquer outro. Então, veja, quando nasce o tributo, a obrigação de pagar o ITBI? A hora que ele realiza aquela condição, né? Então, nós temos aí a situação, né, de que ela só vai ter validade quando ser implementada aquela condição, ou resolutória, né? Resolutória, condição, é aquela em que você diz que aquele apartamento, por exemplo, é seu até o nascimento de tal pessoa, né? Ou aquele apartamento é seu até você se formar, ou enfim, né? Conforme o mundo aí você pode estabelecer uma resolução aí daquele contrato. Nessa situação, a propriedade já é transmitida imediatamente. Então, ali já nasce aí a obrigação tributária, né? Então, nesse momento, que é a hipótese do inciso segundo, nasce imediatamente aí a obrigação tributária, conforme, né, a propriedade já se transferiu. Nós temos aí mais um detalhe sobre o aspecto temporal, né? Sobre o aspecto temporal, sobre essa questão do momento do nascimento. E tudo isso aqui é importante para quê? Para você saber qual é a lei aplicável, né? A lei ela muda, ela pode aumentar ou diminuir a alíquota, né? Ela pode exigir uma base de cálculo maior ou menor. Tudo isso é importante para você saber como calcular, né? Qual é a lei que vai ser considerada no momento de você calcular o tributo. Você não deve considerar a lei do momento do pagamento. Vamos pegar o imposto de renda. O imposto de renda sempre é pago metade do ano seguinte, pessoa física, mas você vai considerar a lei que estava valendo no momento ali daquele negócio jurídico, né? Então vejam como tem um impacto importante aí para você considerar, e a gente sabe, de um modo geral, que os tributos sempre aumentam, né? Eles têm evoluído para mais. Isso significa que, né, aqui você fazendo corretamente essa consideração de lei vigente, você pode, inclusive, ter uma carga tributária um pouquinho menor no momento do pagamento, né, que é a hora que você tem a hora do vencimento do boleto, que ocorre, né, e a gente vai ver isso nas próximas aulas, a questão do lançamento tributário. Esse é assunto para a próxima aula. Bom, avançando no CTN, né, percebo, e aquilo que a gente falou na primeira aula, o CTN é objeto desse direito tributário 2. Né? Então, o direito tributário 2, a gente vai fazer uma varredura do CTN.
E aqui a gente tem o artigo 118, né? Vejam que o artigo 118 ele traz uma situação extremamente interessante para o direito tributário. O direito tributário, a considerar aí o nascimento do tributo e a obrigação tributária, ela independe da validade jurídica dos atos realizados, né? Então, vejam, vamos imaginar um médico que está prestando serviços médicos, só que esse médico está com o CRM dele suspenso, né? Então, o Conselho Regional de Medicina suspendeu a OAB dele. Ele não poderia estar prestando serviço médico, mas ele está prestando. Veja, o direito tributário ele não vai buscar a origem da regularidade desses atos. O direito tributário vai tributar aquela prestação de serviço, ainda que ele não poderia estar prestando serviço, né? Isso traz, por trás desse artigo 118, um princípio, né? Um princípio aí que traz uma expressão interessante, que é o non olé, né? Vem lá do francês, que o tributo não cheira, ou seja, ele não vai buscar a origem daquilo que está se fazendo. Então, mesmo situações aí de irregularidades, mesmo assim, o tributo vai ser incidido e vai ser devido, né? Não pode aquele médico lá na frente entrar com uma defesa dizendo que, já que ele não poderia prestar serviços, ele também não vai poder pagar tributos. Não, né? Vai tributar sim, o direito tributário vai exigir esse valor. Então, mas o médico teve que devolver o dinheiro, o serviço foi prestado e ele vai ter que pagar esse tributo, né? Só que é um detalhe, né? Também o ato ilícito, como tal, ele não é fato gerador do tributo, né? Então, furtar um veículo, se alguém furta um veículo, aquele que furtou um acréscimo patrimonial, né? Ele vai ter um veículo. Só que vejam, esse furtar veículo, esse acréscimo patrimonial, o veículo que ele recebe, que ele furtou, não é tributável, né? Não é considerado renda da pessoa. Então, o tributo ele não é um suporte fático de sanção, né? Ele não vai tributar essa situação, ele vai tributar aquelas em que a prestação, né, o exercício da profissão, por exemplo, que foi realizado de forma aparentemente lícita. Então, aí sim, né? Então, a gente não pode dizer que o que furtou um veículo tem um acréscimo patrimonial e ele, enfim, né, vai ter que pagar imposto de renda. Não, né, não é esse o sentido desse artigo 118. Ele tem esse limite aí. E aqui alguns exemplos, né? Vamos pegar um outro exemplo aí, o exemplo 2, em que é tributado. Se o diretor de um banco, né, esse banco está proibido aí de tomar empréstimos, mas ele realiza essa operação de empréstimo, né? Então vai incidir o IOF mesmo assim, né? Então vejam que o direito tributário não vai ver lá, né, se existe uma vedação do Banco Central, qualquer coisa assim. Outra situação, né, terceiro exemplo aqui, o autor da herança ter sido assassinado, né, não impede a realização aí do fato gerador na transmissão dos bens, né? Então vejam que lá na lei civil, aquele que cometeu o ato doloso contra a vida não vai receber a herança, né? Mas mesmo assim vai ter, né, a tributação ITCMD nessa situação. Então é nesse sentido que o artigo 118 traz a abstração, né? Exclui-se aí o cheiro, a origem da negócio jurídico. Bom, avançamos agora para mais um ponto da nossa aula de hoje, que diz respeito aí ao sujeito da obrigação, ou seja, o aspecto pessoal que a gente viu lá na primeira aula. Vejam, aqui nós temos que o sujeito ativo da obrigação tributária, né? Toda vez que a gente fala de sujeito, a gente tem que lembrar que existe um credor e um devedor, né? O tributo sempre tem alguém que cobra e alguém que paga. O sujeito ativo é o credor, é aquele ente federado que tem a competência tributária para instituir e exigir o tributo, né? Esse sujeito ativo da obrigação tributária é sempre aquilo que a gente chama de fazenda pública, que
são os entes federados? União, Estado, Distrito Federal e município. O sujeito ativo sempre vai ser um desses quatro que podem, mediante lei, permitir ou conceder a capacidade tributária para um terceiro. Isso a gente dá o nome de parafiscalidade. Então, essas entidades não têm competência tributária e não são sujeitos ativos, mas eles detêm capacidade tributária para cobrar, para exigir o tributo, inclusive para executar quem não paga. Então, vejam, existe uma diferença muito importante entre ser sujeito ativo e ter capacidade tributária ativa. Vejam só, vamos pegar o exemplo da OAB. OAB é uma contribuição, ou vamos pegar um outro, porque a OAB ela é sui generis. Vamos pegar um exemplo lá do CRM, dos médicos. O médico tem que pagar CRM. O que é esse CRM? O CRM é um conselho, o Conselho Regional de Medicina. O médico tem que pagar lá o valor anual para ele poder exercer a profissão. Ok. Essa taxa, esse valor, na verdade, ele é classificado como contribuição. É uma contribuição profissional, uma espécie tributária, um tributo da espécie contribuição. Ok, ele vai pagar esse valor, só que o CRM, o Conselho Federal de Medicina e tudo mais, ele não é um ente federado, mas é o CFM, o CRM que vai cobrá-lo, e se ele não pagar, o CRM que vai sancioná-lo e vai executá-lo. Então, veja, o CRM não é sujeito ativo da obrigação tributária, ele tem capacidade tributária ativa, elas são habilitadas aí a figurar no polo ativo das obrigações tributárias. Então, vejam que nós temos muito isso, em várias, principalmente nas profissões regulamentadas e nos sindicatos, aquelas contribuições sindicais entram nessa lógica aí da parafiscalidade. E do outro lado, nós temos sujeito passivo da obrigação tributária, a obrigação principal. Esse sujeito passivo é o devedor, é aquele que deve pagar. Só que o que acontece? Nem sempre aquele que está diretamente relacionado com o fato gerador, com o critério material do tributo, que vai ser aquele obrigado a pagar. Nós temos dentro do artigo 121 do CTN uma divisão, uma distinção, que fala o seguinte, que o sujeito passivo da obrigação, e aqui olha o detalhe principal, ou seja, aquela obrigação de pagar, pode ser dividida entre contribuinte ou responsável. Então vejam, o contribuinte é aquele que sempre tem uma relação direta e pessoal com o fato gerador. Então veja, comprei um automóvel, eu sou proprietário do automóvel, eu pago o IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Ótimo, eu sou contribuinte, eu tenho uma relação direta e pessoal. Essa relação pessoal é jurídica, não é física, não preciso ficar pegando ali, mas enfim, eu que sou o proprietário, então eu pago o IPVA. Ótimo, eu sou contribuinte. Só que pode acontecer de uma pessoa ou você pode, por exemplo, dar um veículo para o seu filho, e seu filho ele pode ser menor de idade. Pessoa menor de idade não tem aí, pela lei tributária, não vai poder ser executado, cobrado daquele patrimônio. Então, o que vai acontecer? Pode a lei tributária dizer que você, já que você é o pai, você responde pelos atos do seu filho, a lei tributária vai lhe atribuir a obrigação de pagar aquele tributo. Então vejam, essa obrigação de um terceiro pagar o tributo dá-se o nome aí de responsável tributário. Então a gente vai ter uma aula só sobre responsabilidade tributária, trazendo uma série de exemplos, mas responsável tributário é quando a lei em sentido formal, lembrem da aula de ontem, estrita legalidade, tem que trazer os 5 aspectos, um deles é o aspecto pessoal, no aspecto pessoal tem o sujeito passivo. Então, é um elemento necessariamente aí expresso em lei em sentido estrito, lei ordinária.
Vejam que o responsável tributário ele vai, né, ser obrigado a pagar aquele tributo em nome de alguém que realizou aquele fato gerador, né? Então nós temos uma série de situações aí em que a lei vai definir um responsável, ou seja, um terceiro. E geralmente esse sentido de responsabilidade tributária é para facilitar a cobrança, né, e a administração tributária. Geralmente se elege aí um terceiro como responsável pelo pagamento para facilitar, né, a fiscalização. Nós temos essa distinção. O contribuinte é aquele que tem uma relação direta e pessoal, né? Relação pessoal é a presença jurídica, não só física. Relação direta, a pessoa que compõe aí o núcleo do critério material, né? O aspecto material. Então, ela obtém renda, ela circula mercadoria, ela é proprietária, ela que importa, ela que industrializa. Então aí ele é o contribuinte. Agora, se um terceiro que não industrializou aquele produto é obrigado a pagar o tributo em nome daquele que industrializou, aí ele é o responsável tributário. Óbvio que esse responsável tributário não pode ser eleito aí, né, ao alento, sem nenhuma razão jurídica. Então, o que se exige é que ele tenha uma relação indireta, né, com aquele fato gerador. Ele precisa estar envolvido em algum momento, em algum sentido da operação do negócio jurídico para ele poder ser obrigado aí e colocado como responsável. Ele não pode exigir ao alente aí, sem razoabilidade, que um terceiro pague o tributo do contribuinte, né? Então nós temos esse detalhe. E aí o sujeito passivo da obrigação acessória, né, é a pessoa obrigada às prestações aí que constituam o seu objeto, ou seja, né, de um modo geral, a obrigação acessória, o sujeito passivo da obrigação acessória segue a sorte do principal, né? Então, é o contribuinte obrigado, é o contribuinte que tem que declarar, se é o responsável. O detalhe é que a lei muitas vezes pode colocar contribuinte e responsável como devedores solidários. Então a gente vê isso em algumas situações, por exemplo, o pagamento do IPTU com relação ao proprietário e com relação ao inquilino, né? Imagine que você está alugando um imóvel. Esse imóvel é do locador, né? Então quem é o proprietário do imóvel? O locador. Quem é o contribuinte do IPTU é aquele que tem a propriedade do imóvel. Então é o locador, né? Ele é o contribuinte, ele tem a relação direta pessoal. Só que a lei municipal de IPTU, ela pode colocar, e de fato coloca, que o inquilino é responsável pelo pagamento do IPTU também, né? E muitas vezes até de forma solidária. Então, vejam, é a lei que coloca um terceiro, que é o inquilino, ou seja, não é proprietário, como obrigado aí a pagar aquele tributo, aquele IPTU, né? Então, o contribuinte e o responsável podem também ser obrigados aí a pagar aquele tributo, né? Então, evoluindo essa ideia de contribuinte, a gente tem uma outra distinção que vai lá para o artigo 166 do CTN, que diz respeito ao contribuinte de direito e ao contribuinte de fato. Tá? Então, o que é isso? O contribuinte, que a gente já viu, é aquele que tem uma relação direta e pessoal, ele pode ser segregado. Isso aqui é uma segregação puramente aí do universo da economia, né? Isso aqui é um conceito e uma ideia que vem lá da economia. Separando que existem as pessoas que são obrigadas a pagar o tributo de direito, né? Aquele que compõe a obrigação tributária, ele que está na cadeia de tributo, mas nós temos, do outro lado, o contribuinte de fato, que muitas vezes é aquele que sente o impacto tributário na prática, né? E, via de regra, a gente pode dizer que é o consumidor. O que é isso? Vamos imaginar o ICMS. O ICMS é um tributo aí que incide na circulação de mercadorias, em que o empresário, de um modo geral, o que ele faz? Que tem que pagar lá 12% de ICMS, né, o litro de leite, ao invés de custar R$2, você paga R$2,50, porque 12% é ICMS. O que o empresário faz? Em vez de cobrar R$2, ele cobra R$2,50. Ou seja, dentro da cadeia,
de produção do leite, o ICMS vai ser obrigação, e quem tem que declarar e quem tem que pagar aquele ICMS é o empresário. Porque o que o empresário faz? Ele joga isso no preço do produto. Ou seja, na prática, em termos financeiros, quem está tirando dinheiro do bolso para pagar aqueles 50 centavos de tributo não é o empresário que fabrica o leite, é o consumidor que compra o leite. Então, o consumidor que compra o leite ele está pagando R$ 2,50. 50 centavos é o custo tributário, ou seja, é o ICMS ali envolvido. Nós temos aí essa situação de contribuinte de direito e de fato, em que há uma repercussão. O contribuinte de fato é aquele em que se repercute a carga econômica para o consumidor, né? Isso tem uma implicação prática? Tem. Lá no artigo 166 do CTN, quando vai falar aí sobre a restituição, né? Vejam só, a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, a transferência do encargo financeiro, ou seja, o contribuinte de fato, ele somente pode fazer o pedido de restituição quando, né, estar expressamente autorizado aí a recebê-la, né? Vejam só, o artigo 166 do CTN coloca um freio na possibilidade do contribuinte de fato reclamar do pagamento de um tributo. Porque, na visão do CTN, quem tecnicamente é o devedor desse tributo é o de direito, e não o de fato. O de fato é aquele que, né, assumiu o peso tributário, mas de direito, quem realizou o negócio jurídico não foi o consumidor, foi a cadeia de produção. Então, aqui nós temos no 166 uma disposição que exige uma autorização do fabricante para questionar esse ICMS. Óbvio que, e ainda bem, né, nós tivemos uma evolução nesse tipo de interpretação do artigo 166 do CTN, e hoje em dia, e aqui eu cito uma jurisprudência, né, já de 2015, não é de hoje, em que o STF passou a permitir que o contribuinte, de fato, aquele que assume o ônus tributário, possa questionar um tributo devido lá sobre o contribuinte de direito na cadeia de produção, né? Então, isso daí abriu margem, abriu precedentes para que, né, por exemplo, se questione o ICMS sobre energia elétrica, né, já que quem paga o ICMS da energia elétrica é o distribuidor de energia e não o consumidor, né? O distribuidor só repassa esse ICMS. Agora, já há algum tempo, nós temos uma autorização de que o contribuinte, de fato, não precisa de autorização nenhuma, como exige o 166 do CTN, para questionar isso judicialmente, né? E aqui segue uma jurisprudência para vocês poderem estudar e ver, né, um desdobramento concreto dessa situação. Então, por hoje é só, né? Agradeço a paciência, a compreensão de todos. Na próxima aula aí, a gente avança com mais conteúdo com a nossa terceira aula de Direito Tributário 2.